O ministro da Cidadania, Osmar Terra, assinou no dia 6 de junho de 2019 o documento conhecido como Tela Preta, que garante espaço nas salas de cinema do país para filmes brasileiros. Documento esse que substituiria, ou melhor, resgataria a cota suplementar em prol dos filmes nacionais. Falta agora, obviamente, a aprovação da Casa Civil e depois deve ser encaminhada para o presidente Jair Bolsonaro, que dará a assinatura final. Os procedimentos que garantem uma reserva de salas existem há um bom tempo e são renovados anualmente. A cota de tela ela foi criada no governo Getúlio Vargas, mas atualmente o tema é regulado pela medida provisória de 2228 do artigo 1, de 6 de setembro de 2001. Esse documento ele determina que até 2021 as salas brasileiras sejam obrigadas a exibir filmes nacionais por um número mínimo de dias e todo ano esse número deve ser definido por um decreto e assinado. No entanto, o projeto ele não foi assinado no ano passado pelo até então presidente Michel Temer, o que teria desvalidado para o ano de 2019. Mas, de acordo com a decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, a cota de tela suplementar de cinema está suspensa, pois não se trata de uma cota de filmes brasileiros nos complexos exibidores, mas da regra que limita o número das salas dedicadas ao mesmo título. Ou seja, a medida ela foi adotada para evitar que um único lançamento ele possa ocupar todas as telas de um complexo exibidor, de modo a garantir que a pluralidade de gênero e, portanto, de perfis do públicos fossem mais abrangentes. No entanto, foi apontado pelo relator, que é o desembargador, o federal Johnson de Salvo, como severa intervenção em atividades negocial lícita, a qual não tem, obviamente, serventia de natureza senão pública e por isso mesmo só pode receber do poder público uma tutela mínima. A Ancine, que é a Agência Nacional de Cinemas, ela é quem prepara o decreto da cota de tela e em 2018, pela primeira vez, a cota ela deixou de ser calculada sobre dias, mas passou a ser calculada sobre sessões. E com isso foi possível exibir títulos brasileiros apenas em alguns horários e ainda cumprir a cota. Basicamente, quando uma indústria brasileira de filmes ela vai estrear o seu filme aqui no Brasil, os cinemas nacionais eles são obrigados ou melhor, eles eram obrigados a exibir esse filme por tantos dias dentro do cinema. Em 2018 isso mudou e ele deixou de ser obrigado a exibir esse filme tantos dias durante a estreia do filme brasileiro. E ele foi obrigado a passar apenas durante X sessões, ou seja, o cinema brasileiro ele não precisava passar o filme por 20 dias, ele precisava passar apenas por 150 sessões a cada filme brasileiro. Só que como esse decreto ele deixou de ser assinado pelo Michel Temer, que disse que deixaria o decreto para ser assinado pelo próximo presidente, então isso passou a ser desvalidado para o ano de 2019. A discussão sobre a cota de tela ela ganhou força nos últimos meses por conta da ocupação desproporcional de Vingadores Ultimato nos cinemas brasileiros, sendo que mais de 80% das salas elas estavam exibindo um blockbuster da Marvel na semana de estreia, sendo que o filme de Pernas pro Ar 3, que é o filme nacional, que foi o mais prejudicado com essa ocupação, segundo os produtores do próprio filme, onde a própria Marisa Leão, que é a produtora de Pernas pro Ar 3, e o cineasta André Stern, eles diziam que essa exploração do mercado ia contra qualquer princípio de concorrência e direito do consumidor e que isso manipulava o mercado para que as pessoas assistissem o que a empresa queria exibir. Assim, sendo bem sincero com vocês, é um tanto quanto errado você dizer que o mercado ele deve ser limitado para satisfazer a demanda do público, uma vez que a indústria do cinema ela apenas visa transmitir um filme onde dá a maior receita para ela, ou seja, o que possui o maior público disposto a assistir. Limitar a reserva de salas para um filme de sucesso que é aguardado a milhares de pessoas por muito tempo, isso é tirar o direito da população de regular o próprio mercado, onde uma vez que as salas para os melhores filmes estejam lotadas, a pessoa ela acaba vendo a opção que sobra, que no caso seria os filmes nacionais, que não chegam nem mesmo a preencher como um todo as salas de cinema reservadas para eles. O que aconteceu no caso de Vingadores versus de Pernas pro Ar 3 foi simplesmente a péssima análise de mercado e má estratégia de lançamento do filme. Uma vez que eles decidiram lançar o filme junto com Vingadores, era óbvio que isso iria dar errado, porque as próprias filas de Vingadores dobravam quarteirões nos shoppings, as filas chegavam nas escadas rolantes. Quem for assistir o filme
viu que as filas eram imensas, filas que nunca se formariam para assistir de Pernas para Três se eles tivessem a mesma quantidade de salas de cinema do que Vingadores. Então dizer que isso foi uma manipulação do mercado, que as pessoas estavam indo assistir apenas por falta de opção, isso é muito errôneo, porque a de Pernas para Ar 3 não ocupou nem mesmo como um todo as salas que foram destinadas para ele, entendeu? No início do lançamento, quando o Vingadores ainda nem tinha estreado nas telas, é óbvio que a arrecadação do filme seria maior e depois cairia brutalmente. Provavelmente o que aconteceu foi que o cinema brasileiro estava a fim de propor uma disputa insana contra um filme gigante com o pressuposto e superestimado achismo que a maior parte da população iria preferir assistir o filme nacional. E quando os cinemas utilizaram da brecha de cota de telas que deixou de ser assinada em 2018 pelo Temer para expandir a bilheteria do filme americano, acusaram os cinemas de roubar forçadamente o público deles, que com toda certeza iria assistir Vingadores por falta de opção, sendo que esse motivo da queda de lucro de Pernas pro Ar 3 após as 2 semanas de lançamento era muito óbvia. Já existem leis de incentivo financeiro para o cinema nacional, que no caso é a própria Lei Rouanet, com seus vários artigos. Alvo de muitas críticas, uma vez que a indústria nacional não precisa desse dinheiro para produzir esses filmes, que poderia estar sendo investido em outro lugar, etc. e tal. Mas eu não vou entrar aqui nesse mérito de se deve ser incentivado, se não deve, se tem roubo, se não tem roubo, ou se eles precisam necessariamente desse dinheiro para produzir os filmes. O que eu quero discutir ainda aqui é que assinar essa lei de cotas que limita a ocupação das salas de cinema a 30% no máximo para um mesmo filme é tirar o direito do povo de regular o próprio mercado, através da circulação que eles geram no caixa do cinema com o próprio dinheiro, fazendo com que a empresa decida ou não o que é melhor ser exibido para satisfazer ambos os interesses. Basicamente, se a empresa está exibindo um filme na maior parte das telas de cinema, é porque esse filme, com toda certeza, ele tem mais gente para assistir. Então, você dizer que um filme como Vingadores Ultimato, Star Wars, Avatar só pode ser exibido em 30% das salas do cinema é a mesma coisa que dizer para aquela pessoa que ela não vai poder assistir aquele filme aquele dia porque não tem vaga na sala para ela assistir. Então a pessoa acaba indo no cinema para ver o filme, pega uma fila gigante, chega na hora de comprar o ingresso e se decepciona porque não tem como assistir o filme. E aí meio que às vezes ele acaba vendo um filme que sobra, que seria o filme nacional, ou acaba indo para casa frustrado. Você aprovar uma lei que determina que essas salas só possam ser 30% ocupadas por esses filmes tipo gigantescos, basicamente você está dando espaço de forma injusta para um filme nacional que não vai ocupar todo esse espaço. E você está tirando o direito do consumidor de regular o próprio mercado. Então, assinar uma lei dessas, com certeza, é injustiça contra o próprio povo para beneficiar o próprio trabalho artístico dessas pessoas que trabalham com a indústria de cinema nacional.